Shalom Kavai para todos, aqui quem fala é o Evangelista André Santos, mais uma vez fazendo um vídeo nesse canal de bênção chamado Maçã de Ouro em Salva de Prata, palavra dita em seu momento certo. Aqui quem fala é o Evangelista André Santos, cumprimentando a vocês nesse dia de sábado com o Shabbat Shalom, Shalom Shabbat. Este sábado de paz e paz nesse sábado para toda a família cristã em nome de Jesus Cristo. Também quero cumprimentar a vocês com Shalom Kavai, paz e esperança, e Shalom Lahema, paz e prosperidade para todos que estão vendo este vídeo em nome de Jesus. Aqui quem fala é o Evangelista André Santos, historiador, arqueólogo, comentarista bíblico, blebista, seminarista, comentarista judaico, comentarista hebraico, comentarista do grego e também das culturas bíblicas. Também somos comentarista da etimologia e da mitologia bíblicas. Isso mesmo, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então vamos para mais uma expressão bíblica. Vamos para mais uma palavra de expressão bíblica. Estamos aí fazendo aí 50 vídeos de expressão bíblicas. Isso mesmo. Estamos aí preparando mais de 50 vídeos de expressão bíblicas. Isso mesmo, aquilo que você leu e não entendeu. Aquilo que você leu e entendeu no seu literário. Aquilo que você leu e não sabe qual é realmente o verdadeiro significado. Então vamos lá para mais uma pauta, mais uma paraxá, mais uma enquete da palavra de Deus. A expressão bíblica que a gente vamos utilizar hoje é um verbo que está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22 e versículo 3, que se encontra dessa forma: aos pés de Gamaliel. Paulo, quando declarou: eu aprendi aos pés de Gamaliel. O que Paulo queria dizer, o que Paulo queria transmitir para as pessoas naquele redor daquele momento? Nesse texto, o que Paulo queria realmente expressar? O que Paulo estava expressando? Então vamos lá? Eu quero já passar para vocês, o nome deste canal é Evangelista André Santos, especialista em cultura judaica, ou se não, Evangelista André Santos, Maçã de Ouro em Salva de Prata. Ou se não, você pode escrever Evangelista André Santos, Cronos, Kairos e Olam. Isso mesmo. Curte o nosso canal, se inscreva para a glória de Deus, para receber notificações de vídeos de estudo bíblico e de comentários bíblicos e também sobre culturas bíblicas para a glória de Deus. Então vamos lá? Então vamos lá para mais uma paraxá, mais uma pauta e mais uma enquete da palavra de Deus. A nossa paraxá hoje é qual é essa expressão que Paulo estava utilizando. Aos pés de Gamaliel. O que esta expressão quer dizer? Primeiro ponto de vista, temos que entender o que é expressão. É uma frase de expressão que as pessoas não entendem na Bíblia Sagrada. Há o dever de estudar e entender o que são as palavras de expressões, que relativa é a expressão. A expressão é o que nos mostra a manifestação que a palavra se expressa de algo maior ou de um pensamento profundo por meio de palavras de maneira especial. Então esse é o primeiro ponto, você entendeu aí o que é expressão. Agora vamos lá. Segundo ponto de vista, o que realmente Paulo estava expressando, ou qual era esta expressão que Paulo utilizou dizendo aos pés de Gamaliel. A base que a gente temos é Atos 22, verso 3. Quanto a mim, sou varão, judeu nascido, em Tarso da Cilícia, mas criado aos pés de Gamaliel. Olha só que interessante, Paulo fazendo aí um diálogo
e se expressando. Agora vamos lá. Primeiro ponto de observação é que Paulo estava num discurso em sua defesa, fazendo uma declamação ou falando algo para os curiosos ao dizer que foi criado aos pés de Gamaliel. Segunda observação, o que realmente Paulo queria dizer com essa expressão, aos pés de Gamaliel? De acordo com os historiadores e os rabinos, como é o caso de Gamaliel, que ensinava os seus discípulos e declaram diante do Talmud, ou Talmudinho, em uma catedral e uma cadeira alta no ponto alto, e os seus discípulos ficavam sentados no chão. E ele era o centro de todo aquele grupo que estava na catedral. Olha só que interessante. Então, quando Gamaliel tinha uma cadeira específica dentro da catedral, dentro dessa sinagoga, onde ele ensinava, e esta cadeira era uma cadeira especial, que eram só os grandes mestres, grandes rabinos profundos que sentavam nessa cadeira. E quando se fala aos pés também, não podemos esquecer que quando os discípulos sentavam no chão para aprender o ensinamento de Gamaliel. A quarta observação, Paulo, ao dizer que foi criado aos pés de Gamaliel, ele estava exibindo a sua formação e o seu nível acadêmico dentro do judaísmo. Olha só que coisa linda e tremenda para a glória de Deus. E quando nós observamos aí essa questão que Paulo aprendeu aos pés de Gamaliel, Paulo estava exibindo a sua formação acadêmica e o seu nível, de conhecimento dentro do judaísmo. Olha só que coisa tremenda e forte. Então, Paulo estava relatando a sua formação de conhecimento de nível espiritual e também material. Agora, o quinto ponto de vista, ou melhor dizendo, a quinta observação, ao ponto de vista que Gamaliel era um dos rabinos mais respeitados dentro do judaísmo naquela época. Olha só, esse é Gamaliel. Ao terceiro ponto de vista, qual realmente Paulo quis dizer aos pés de Gamaliel nessa expressão? É uma referência ao costume judaico de que os alunos se assentavam em um banco no chão, passo para aprender a palavra de Deus. Em uma plataforma elevada ficava Gamaliel. Olha só que interessante. Segunda observação, os rabinos sentavam em um assento elevado com os discípulos em círculo ao redor dele, em uma cadeira mais baixa no solo. Então, essa expressão que Paulo estava dizendo, o que realmente ele estava dizendo? A expressão que Paulo estava dizendo é que Paulo diz aos pés de Gamaliel que realmente aprendeu nos pés e foi ensinado no judaísmo em um nível alto acadêmico de conhecimento judaico diante de Gamaliel. Então, isto foi um testemunho e uma expressiva de demonstração de nível de conhecimento que Paulo tinha no judaísmo. Ele era nascido judeu, sabemos que na verdade que o pai dele era grego e a sua mãe era judia. Agora imagina uma criança que nasce e existindo duas culturas e dois tipos de Deus dentro de uma casa. Um confronto, um confronto dos deuses gregos e um confronto do Deus dos judeus. Então, ele permaneceu no Deus vivo, o Deus de Israel.
Este é mais um comentário de expressão bíblica para a glória de Deus. Então, esta é a declaração de Paulo, demonstrando a sua formação de nível de conhecimento do judaísmo e o nível que ele conhecia da graça da palavra de Deus. Shalom Aleikum, Aleikum Salam para todos.